Bendito Pai Celestial, nosso Redentor, nosso Consolador e nosso Salvador. Estamos diante da Tua presença a render-te louvor. Neste novo dia, Senhor, viemos buscar a Tua bênção, viemos buscar a Tua direção para que possamos andar segundo os Teus estatutos. Vem estar conosco, cuidando-nos, desde a criança até o adulto, Senhor. Marque os nossos passos. Queremos contar contigo, pois Tu és onipotente, a quem nós confiamos, a quem nós depositamos toda a nossa vida, toda a nossa confiança. Em nome e por amor de Jesus Cristo, oramos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, nesta manhã de terça-feira, dia 12 de novembro, queremos meditar em Romanos capítulo 1, versículos 13 a versículo 16. Romanos 1, 13 a 16. E se encontrarmos, sigamos todos juntos a leitura. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ir entre vós a alguns frutos, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim que, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estás em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Palavras do Senhor. Amada igreja, amados irmãos, é tempo de levantar. Somos convidados de proclamar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que tem poder. O apóstolo Paulo dirige-se para nós, no versículo 16 diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados irmãos, chegou a hora de levantarmos e anunciarmos o Evangelho. Sim, estamos a falar sempre do anúncio do Evangelho, pois este é o nosso mês das missões, meus irmãos. É o mês do início da nossa igreja. Então também temos um tom. Há quase 15 dias que viemos falar sempre do anúncio do Evangelho. Hoje queremos anunciar que precisamos levantar e pregar o Evangelho. Vejam que os discípulos tiveram medo, mas depois encheram-se de coragem, perderam o receio, perderam a vergonha, anunciaram o Evangelho. O Evangelho é poderoso, o Evangelho tem poder de salvar aqueles todos que creem. Irmãs e irmãos, nós hoje também devemos levantar esta bandeira, de levantar e ir anunciar o Evangelho de Cristo. Irmãs e irmãos, vejamos que o pecado trouxe-nos uma barreira de comunhão que nós tínhamos com Deus. Ficamos interrompidos. Mas através do anúncio do Evangelho, esta vergonha, esta barreira está sendo derrubada. Somos todos agora, temos acesso de conseguirmos, de alcançarmos a salvação pelo poder do Evangelho. Amados irmãos, agora já não existe barreira que nos possa separar do Evangelho de Cristo, que nos possa separar da salvação. Sim, havia um dilema que separava o homem de Deus, que separava o nosso contato com Deus. Mas Deus ofereceu resposta ao problema do pecado, pois o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Meus irmãos, nós andamos sofrendo, não vemos a solução, não vemos o caminho, mas o caminho está perto de nós, que é o Evangelho de Deus. Esta palavra tem poder, esta palavra tem honra, é uma palavra digna de honra, que deve ser pregada a todos. Meus irmãos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Muita gente ainda ignora esta palavra que tem poder. Ela é poderosa, meus irmãos. Nós fomos salvos através do Evangelho e devemos contagiar o mundo também para que se salve, creia em Jesus Cristo e consiga a salvação mediante o Evangelho de Cristo. Não ao pecado, meus irmãos, não ao temor. Nos entreguemos agora à tarefa, ao trabalho de anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho é o único meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Irmãs e irmãos, não tenhamos receio, não sinta vergonha, fale à vontade dos mistérios que Deus fez para a tua vida. Sim, no passado haviam os profetas que diziam: eu não consigo falar, eu sou gago. Mas sim, Deus fez milagre para que esses deixassem de ter medo, deixassem de ter receio. Ao lugar do gago, o Senhor pôs a fala. Você mesmo, meu irmão, é para ti que Deus hoje fala. E Deus precisa da tua voluntariedade, do teu desejo de ser um anunciador do Evangelho de Cristo. Levanta-te, irmão, e vá pregar o Evangelho. Vimos, meus irmãos, todos os obstáculos que os homens tentavam colocar no caminho dos pregadores do Evangelho foram superados. Jonas quis negar a voluntariedade
de ir pregar o Evangelho, fugiu para um outro lugar, mas é lá onde Deus o tirou e foi levá-lo no lugar certo que foi enviado. O apóstolo Paulo, no princípio de Saul, também respirava aquele ódio contra os pregadores do Evangelho, mas no caminho também foi transformado o apóstolo, um vaso querido para os gentios. Irmãs e irmãos, tantas essas experiências, nós fomos provados, nós fomos resgatados para levantarmos e anunciarmos o Evangelho de Cristo. Que Deus nos encoraje, Deus nos dê força para que não neguemos o trabalho de pregar o Evangelho de Cristo, porque este Evangelho tem poder para a salvação, primeiro do judeu, do grego e de todos. Que Deus rica e poderosamente abençoe, hoje e sempre. Amém.